O investidor moderado, diferentemente do conservador, é uma classe de ativo onde conseguimos explorar mais classes diferentes de investimento. Quando eu falo mais classes diferentes de investimento, é que esse cliente pode estar posicionado não somente em renda fixa, como também pode ter uma parte maior do seu capital em renda variável e em alguns outros produtos alternativos, dos quais chamamos de investimentos no exterior ou algumas outras camadas de investimento que podem fazer muito sentido para compor a carteira de um investidor moderado. Quando falamos de renda fixa e renda variável para esse tipo de investidor, podemos pensar em algumas coisas um pouco mais agressivas. As rendas fixas, elas têm a finalidade de trazer um colchão de volatilidade para esse tipo de investidor. Quando olhamos para esse tipo de investidor, temos que pensar que esse investidor ele é um pouco mais aderente a riscos. Então, quando olhamos para essa carteira como um todo, ou fundo imobiliário ou renda variável compõem muito bem esse portfólio. Por quê? São classes de ativos que têm um pouco mais de risco, mas que conseguimos compor esse risco com alguns títulos de renda fixa, não somente tesouro, mas também os CDBs, que vão fazer um colchão de volatilidade e vão trazer um pouco mais de moderação nessa diversificação de portfólio com ativos que sejam eles internacionais ou sejam eles nacionais, focados em renda variável, onde basicamente atuamos na casa dos 30% a 35%, seguindo essa classe de ativo. Quando a gente fala de fundos multimercados, é uma classe de ativos muito interessante para esse tipo de investidor que investe e tem o perfil moderado. Por quê? Os fundos multimercados, ele atuam geralmente com juros ou moedas dentro do fundo. E fundos dessa classe de ativo têm um pouco mais de risco dentro do seu portfólio. E isso acaba sendo interessante para o investidor moderado, porque além de diversificar o portfólio com diversas outras classes de ativos que estão inclusas dentro dessa cesta de um fundo de investimento, também traz uma rentabilidade interessante para esse tipo de investidor, compondo a carteira com outros ativos de renda fixa, fazendo esse colchão de volatilidade e entregando o resultado esperado. Quando falamos do investidor moderado, basicamente essa classe de ativo atua muito bem com riscos. Para esse tipo de investidor, é sempre importante ter um pouco de posição em fundos imobiliários, fundos C-tipados, que são aqueles fundos que são fundos imobiliários, porém ainda não foram listados na bolsa. São fundos que são negociados no mercado balcão. Qual que é o interesse desses fundos? Como são fundos que estão no mercado balcão, eles teoricamente não têm muita volatilidade. Porém, é um fundo de investimento que no futuro será listado em bolsa e tem um certo risco, mas é uma classe de ativos muito indicada para esse tipo de investidor que não quer ter muita volatilidade, mas que quer e gosta muito do famoso dividend yield, né? Que é aquele rendimento no mês a mês posicionado em ativos que estão dentro de um fundo C-tipado, que são geralmente fundos de infraestrutura.